Muito bem, obrigado, porque você continua aí com a gente. Estamos voltando então para o segundo bloco do programa Respostas. A sua participação, contamos com a sua participação, a interação de cada um de vocês. E a pergunta que você nos dirige, muitas vezes, pode ser, como eu já falei no outro programa, você pode achar, mas a minha pergunta é muito boba, é muito estúpida. Não, muito pelo contrário. Às vezes aquela dúvida que você tem pode sanar a dúvida, é uma dúvida que muita gente tem. Então nós passamos agora então para as respostas nesse segundo bloco do programa Respostas. E nós vamos começar, né, agradecendo ao Maurício, lá do bairro Santa Fé, o pessoal lá do Santa Fé, porque ele nos enviou uma pergunta que, por sinal, muito pertinente. Muitas pessoas têm dúvida, a mesma dúvida do Maurício, imagino, né? Existe matrimônio, a pergunta do Maurício, existe matrimônio entre pessoas de religiões diferentes? Muito bem, Maurício, nós temos um ritual, né? Um ritual do matrimônio. E o que prevê esse ritual do matrimônio? Prevê, inclusive, o chamado a celebração de casamento misto. O que significa isso? A parte católica, né? A parte católica e a parte de uma outra religião. Atenção, normalmente esse tipo de casamento depende da aprovação do bispo, da autorização. Por quê? Porque a parte não católica se compromete, uma das exigências da Igreja Católica é não me interferir na prática da fé da parte católica e se compromete também, aceita, digamos, dá o seu assentimento para que a parte católica possa educar os filhos na fé católica. Então existe, na verdade, ali um certo acordo entre ambas as partes, exatamente, e da parte católica existe isso que eu te falei aí, Maurício, algumas exigências, né? Algumas solicitações da parte católica, exatamente por conta da diferença de culto. Então, na disparidade, chamada disparidade de culto, existe um rito, sim, que é possível fazer esse matrimônio entre pessoas de religiões diferentes. É claro, isso pode dar um problema lá na frente? Pode, né? Pode dar problemas, às vezes acontece que uma das partes, lá pelas tantas, começa a não gostar muito, a interferir, e isso pode, de certa forma, ferir um pouco a comunhão interna do relacionamento do próprio casal. E aí você tem que fazer um grande exercício de renúncia, de escuta e, sobretudo, eu digo sempre, a fase pré-matrimonial, conhecer bem o outro, né? Eu diria que não é que o fato de ter religião diferente do casal possa ser necessariamente um empecilho, tá? Necessariamente, não. Mas pode se tornar um problema, sim. Por quê? Porque o matrimônio é um tipo de relacionamento que pede muita comunhão entre ambos, né? Pede essa partilha, digamos assim, de vida. E a fé é um elemento constitutivo da vida de cada pessoa. Tem que haver o quê? Muito respeito pela outra parte, muita compreensão, evitar, eu digo entre os casais de religião mista, né? Evitar tratar de assuntos onde normalmente o final nós já bem que sabemos como vai terminar, aqueles temas espinhosos, aqueles temas do confronto. Exatamente por quê? Porque a paz no matrimônio vai ser um elemento fundamental, né? Então eu digo, pode acontecer que lá na frente o relacionamento se encontre nesse elemento da disparidade de culto, um elemento de complicação para o relacionamento, tá? Pode, não podemos descartar essa possibilidade. Por isso eu digo sempre aos casais, quando eu faço o acompanhamento dos noivos, por favor, se conheçam bem antes. Ah, porque eu já ouvi tantas histórias assim. Mas dá vontade de dizer assim para a noiva, mas você foi bem tonta, né? Você não viu isso antes? Ai, mas eu achei que ele ia mudar. Gente, por favor, né? Eu achei que ele ia mudar. Essa velha história que a gente conhece. Mas eu entendo também o coração da gente, né? A gente pensa assim, nossa, o amor vai mudar. Vai conseguir mudar o outro. Nem sempre isso acontece,
Nem sempre. Então, eu digo, existe sim a possibilidade, Maurício, de realizar um casamento misto de pessoas de religiões distintas, de religiões diferentes, mas a igreja vai apresentar dentro do processo matrimonial algumas exigências, alguns esclarecimentos, uma formação que seja própria para estes casos. Mas de forma alguma é impedida esta possibilidade, Maurício. Então, eu espero que você tenha sentido que essa resposta pôde te ajudar em algum sentido, Maurício. E agora nós vamos passar para a pergunta da Selma. A Selma lá do bairro Santo Antônio, né? Vamos por partes, porque a Selma aqui tem... A Selma tem várias perguntas que ela nos trouxe. Palmas na quaresma, né? Podemos bater palma na quaresma? Segunda pergunta da Selma, bateria nas missas? Missas alegres nesses momentos? E ela pergunta ainda, e as solenidades como São José? São José foi agora dia 19, dia 25 nós temos uma outra solenidade que é a solenidade da Anunciação, dia 25 de março, né? Como que ficam esses momentos dentro da quaresma, que são solenidades, né? Como viver isso na quaresma? Aqui nós temos algumas indicações. A quaresma é um tempo penitencial. É um tempo de rusticidade, de compenetração, de meditação. Não é tempo de tristeza, hein? Atenção, Selma. Não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de introspecção. Veja que o primeiro domingo da quaresma, Jesus vai para o deserto. O que é o deserto? O deserto é o lugar do essencial. Por isso, toda a liturgia da quaresma, ela deve ser uma liturgia do essencial. No canto, por exemplo, a igreja dá uma indicação muito válida. O instrumento deve servir só para sustentar o canto. Ou seja, eu penso que, embora não exista uma norma específica para isso, mas, gente, bateria na quaresma não dá, né? Não dá. Por quê? Porque você precisa usar o mínimo de instrumento, é o termo que é usado lá no ritual, sustentação da voz. Isso significa que até o estilo de músicas no tempo da quaresma tem que ser um estilo de músicas bem menos agitadas, por assim dizer, né? Evitar louvores. Por quê? Porque a festa é a Páscoa. Na Páscoa nós temos que soar os sinos, temos que cantar o aleluia, voltamos a cantar o glória. Tem que ser assim um esplendor para que as pessoas percebam nas flores, nas vestes, nos cantos, aquela alegria, aquela esfera. Gente, a gente faz isso em casa. A preparação para a festa não é igual à festa. Não é igual. Então, por isso que toda a liturgia tem que ser uma liturgia do essencial, mais sóbria. Mais sóbria. Palmas, da mesma forma. Gente, não tem um livro onde está escrito que a gente tem que bater palma em nenhum momento, tá? Nenhum momento, nenhum tempo litúrgico da igreja. Mas não está escrito que pode, mas também não está proibido. Então, naturalmente, as nossas comunidades, em alguns momentos, se vê ali que elas se empolgam, sobretudo as liturgias animadas ou que tenham bastante ênfase da própria renovação carismática, né? Tem um estilo, os acampamentos também, tem um estilo que usa bastante a gestualidade, as palmas, né? Então, nesses momentos, mas eu digo assim, na quaresma, eu disse lá na comunidade São Domingos, atenção, gente, eu não quero fazer o chato aqui de proibir todo mundo, não, mas eu digo para vocês, eu disse para a comunidade bem assim, Selma, eu não bato palma na quaresma. Por quê, gente? Porque não é um momento, é a liturgia, você viu lá, tem gente até inclusive que não se atenta nem para o fato de que não pode ter flores, está cheio de flores lá. Não, você tem que tirar as flores. Ah, mas não pode ter um vaso? Pode ter um vaso de folhagem, mas flores não. Flores não é tempo de decorar as nossas liturgias com flores. É o tempo do essencial, é o tempo do deserto, é o tempo da meditação, é o tempo das nossas penitências, né? Das nossas renúncias. Aliás, você está fazendo já as suas renúncias quaresmais? Isso é importante, o coração ele tem que se preparar, ele tem que se exercitar, né? O que são as obras da quaresma, o jejum, a esmola e a oração? As práticas, assim chamadas práticas quaresmais. São indicações, um caminho para que a gente possa amolecer nosso coração.
pensar mais no outro, colocar um pouco o nosso ego de lado, aumentar a nossa intimidade com Deus, né? E a nossa correspondência à sua santa vontade. Nos sentimos mais próximos de Deus, da palavra de Deus, mais próximos do irmão, mais solidários. Vejam, a Quaresma não quer despertar só a nossa relação vertical com Deus. Por que você se incomoda com a campanha da fraternidade na Quaresma? A Quaresma continua um tempo de espiritualidade, um tempo litúrgico, mas que tem que mover todas as dimensões da nossa vida, inclusive a dimensão comunitária ou social, né? Alguma realidade da nossa comunidade que não está indo bem, que está engessado por causa do pecado. Então aí você tem que redimensionar a sua própria vida. Pensar no outro, gente. Nós estamos muito individualistas, cada vez mais. O problema do outro não nos interessa. Aliás, às vezes a nossa esmola é sentida como uma dimensão de desencargo de consciência. Mas a gente nem olha no rosto do outro, né? Pode ser, está desfigurado a imagem de Deus naquela pessoa que chega lá no semáforo, desfigurado pela bebida, desfigurado pela droga, mal vestida, cheirando mal, mas ali está uma pessoa humana, está um ser humano. Vocês perceberam como que na nossa sociedade, aos poucos, sem perceber, a gente vai se desumanizando? A gente vai se desumanizando. E a gente quer se manter religioso. Em nome do quê? De uma desumanização? Não, a pessoa religiosa, se está ligada com Deus, passa a ser mais ligado no irmão. Preocupação com o outro. A dor do outro é a minha. A alegria do outro é a minha. É para isso que serve Quaresma. Não é só também para a gente ficar assim. Selma, eu digo sempre que é o perigo. A teologia do sim ou do não. Pode? Não pode? Pode isso? Não pode aquilo? Isso fica chato. Dá uma ideia de uma religião que é uma prisão. Uma prisão. Não, não é isso a religião. A religião é para libertar, a Quaresma é para nos libertar daqueles laços, daquelas opressões que às vezes são até pessoais, psicológicas, né? Para nos libertar. Então, Selma, eu vou dizer bem objetivamente, não é vivamente desaconselhado, não vou usar o termo proibido aqui, vivamente desaconselhado bater palmas, bateria na missa, missas alegres. Toda missa é alegre porque toda missa é ação de graças, mas nós temos que evitar louvores, momentos de euforia na missa por conta do estilo próprio desse tempo que tem conotações específicas. E as solenidades? As solenidades, Selma, são parênteses. As solenidades tem tudo, tem o glória, tá? Tem o creio, tem os cantos, porque solenidade é o nível máximo de festa. Então, quando teve São José, só que o que a igreja pede nesse tempo? Que evite o aleluia na aclamação ao evangelho. O aleluia continua proibido. O aleluia continua, deve ser realmente evitado, mesmo quando se abre esse parênteses, né? Que é exatamente a solenidade. Então, como viver na Quaresma, Selma? É um tempo de meditação, de introspecção, um tempo onde a gente deve dar mais espaço na nossa vida para a palavra de Deus, mais tempo para o silêncio. Gente, parece que é pecado fazer silêncio na missa. Eu não suporto essas coisas, porque às vezes acabou a comunhão, tem que ter um canto, porque parece que o silêncio é um problema, é um vácuo. O silêncio não é vácuo na liturgia. O próprio missal romano vai dizer lá para nós, silêncio sagrado. Silêncio sagrado. Não é vácuo, é hora da sua intimidade com Deus. Então, gente, Selma, vamos estar mais atentos a isso, tá? Realmente a Quaresma é um tempo específico que repercute em toda a nossa espiritualidade e também no nosso culto. Por isso, estejamos atentos. Nós vamos agora para o nosso intervalo e eu peço que você continue aí. E temos muitas perguntas que ainda estão chegando, mas eu sempre lembro, não desanime se a sua pergunta não for respondida hoje. A gente não joga fora, não. No próximo programa, nós vamos tentar novamente te responder. Fique aí ligadinho que a gente já volta.